Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Tan, Thiago André Monteiro, cujo nome tem 19 letras. E 19 é um número primo, ou seja, é divisível por 1 e por ele mesmo, assim como o talento do Tan, que não pode ser dividido com a mediocridade. Olha! O literário pode não ser um dos melhores, mas essa abertura com certeza é a melhor que eu já ouvi. Com certeza. Como assim não é um dos melhores? Olá, galera, eu sou o Tan e eu estou aqui com a Carol Simão. E Carol, precisou desse livro para você descobrir que, para entender um pouco melhor Deus, a gente precisa da matemática, hein? Não é? Olha, a gente tem muito que conversar sobre esse livro. O números na Bíblia nunca fez tanto sentido, hein? Nunca, né? Verdade. Aquele que você sempre quis pular, né? Uhum. Pois é. Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com a Dri De Gaspari. Dri, sabe aquele vídeo do chocolatezinho que você vai partindo e depois você volta e sobra um tabletezinho? Ai, Sou sei. Sou eu. Você é o chocolate? Você é o ponto O tablete de que sobra. O tabletinho que sobra. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, que é o meu homem que calculava. Porque não é novidade pra ninguém, mas estamos caminhando pela rua e ele está calculando os números das placas dos carros o tempo todo. Até hoje, Paulinho? Até hoje. Até hoje os meninos estão pegando essa Ontem também. o André falou pra mim, mamãe por um. E eu por um que aquela placa não chegou. Eu aprendi essa com o Paulinho faz um tempão, ensinei os meninos tiveram uma onda de um tempão, assim, meses e meses Olha fazendo aí. isso, e eles já até esqueceram disso, e o Paulinho segue. Ah, não, mas isso é desde a minha infância, A cara. vida inteira é o homem que calculava. Isso aqui em não casa, tira o tempo mais. todo. E de vez em quando eu sou homem que calculava também, porque a Adri grita lá da sala, quanto que é 233 vezes 4? Aí Não, calma. Não, às vezes é a Alexa, né? A Alexa. Alexa, chama Quando a o Paulinho Alexa e tá pergunta- desconectada, Gente, a Alexa salvou muito. Todo dia eu tô fazendo umas contas com a Alexa. É demais. E nós estamos aqui para falar da experiência desse mês de ler O Homem que Calculava, de Malba Tahan. Essa experiência diferente. Estávamos buscando um livro diferente? Encontramos. Estávamos buscando um livro mais leve? Talvez não encontramos, porque a gente terminava mais cansado cada capítulo do que começava. A mente Que cansada, isso? pelo menos, né? Mó lazer Tinha que esse raciocinar, negócio aqui, gente. Não. Pra você é Nossa, fácil. eu comecei a fazer notas. Porque eu falei, gente, eu não tô entendendo essas contas. Peraí, é sério, eu tenho Regrinha aqui de minhas 3, né? anotações. Regrinha de 3 e tal. Nossa. O Tan, matemático formado, pra ele, isso é livro de alfabetização, né? Mas pra gente... Ah, eu li isso aqui no ensino fundamental, eu acho. É, eu sei, Sétimo, mas oitavo, sétimo. você é matemático, né? As coisas fluem muito melhor na sua mente do que a nossa de pessoas da área de humanas. Mas a gente vai falar sobre tudo isso, a experiência de ler esse livro, pra alguns muito prazerosa, pra outros um pouco pesada no literário desse mês. A Adri prometeu ficar mais calada, ela não quer nem chegar perto do microfone. Adri. É longe. Gente, chocada com o meu último podcast que eu falei mais que a boca. Meu Deus. A Adri ouve depois Eu os fico literários, mal ela depois. fica mal, ela fala, eu falei muito, no próximo eu vou falar menos. Mas e não tal. é pelo fato de eu falar muito. É porque a impressão que eu dou é que eu não deixo vocês falarem. Aí hoje eu vou deixar vocês falarem. E o outro eu não tava, né? Inclusive faz muito tempo que eu não gravo com vocês, desde 1984. Ah, essa foi boa. Mas tô de volta aqui. A gente leu nesse mês O Homem que Calculava, de Malba Tahan, que na verdade não era o nome verdadeiro dele. Era Júlio César de Melo e Souza, um carioca que decidiu usar um pseudônimo, ou melhor, um heterônimo, como a gente aprendeu com a Tati Feltrin, né? Na verdade não foi só um outro nome que ele criou um outro personagem com outra biografia para escrever esse livro, e ele lançou lá em 1938. Não. Se você quer falar direitinho, você falou o nome dele inteiro, mas você falou que o heterônimo dele é Malba Tahan. Mas o heterônimo dele eu anotei aqui, foi o
poucas coisas que eu anotei no livro, hein? Ali, Yezid, Zi, Edin, Ibn, Salim, Rank, Malba, Tahan. Ah, Malba Tahan eram os últimos dois sobrenomes dele. Ele nasceu em 1895, mas o seu personagem nasceu 10 anos antes. Então ele criou uma história toda em cima desse cara, como alguém lá das terras arábicas, né, do Oriente Médio, que contava suas histórias e que era traduzido por um tradutor chamado Breno de Alencar Bianco, que teve acesso a esses livros do Malba Tahan e traduziu para o português. Mas esse Breno de Alencar Bianco também era um outro heterônimo do nosso Júlio César. Olha aí. E por que ele fez isso? Porque ele percebeu que um brasileiro falando de maneira criativa sobre a matemática não era atrativo para as pessoas da época. E a partir do momento que ele criou esse heterônimo, ele começou a conseguir com que seus textos fossem publicados nos jornais, tanto que O Homem que Calculava foi primeiro publicado em jornal, como era muito comum nessa época. Começou a ser publicado em 1932 nos jornais e só em 1938 ele publica O Homem que Calculava como Malba Tahan. Mas o mais incrível ainda, cada vez a gente vai indo por mais incrível, ele levou 20 anos para revelar que ele era o Malba Tahan. Então ele era um professor de matemática muito prodigioso no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. E enquanto ele era professor de matemática, ele publica o livro como Malba Tahan e seus alunos não faziam ideia que aquele livro que estava se tornando super popular era desse professor. Ele leva 20 anos para revelar e parece que foi numa entrevista que ele revela. Em 1952, ele revela com muito humor e teatralidade, que era muito típico do autor, e só então associam o nome Malba Tahan a esse professor de matemática do Rio de Janeiro. E curiosamente, diz a bio dele aqui, ele era um aluno ruim de matemática. Ah, o Einstein também era. Não, mas ele era ruim de matemática no começo. Depois que ele vai se tornar professor, estudar isso e tal. Cara, a matemática tem muito esse momento de quando destrava. Tem gente que nunca destrava na vida, que eu acho que é o que a Carol vai dizer agora. É isso, Carol? Na verdade, eu ia falar que o personagem dele cresceu tanto que até identidade ele recebeu lá em 1953. Acho que cresceu mais do que o próprio criador, sabe? Uhum. O cara era um cidadão. Ele conseguiu colocar no nome dele Malba Tahan também, então virou assim de um heterônimo, um pseudônimo e até uma outra identidade, né? Um alter ego dele, o Malba Tahan. E outra curiosidade, o Júlio César nunca esteve no Oriente Médio. Outra curiosidade, ele nem muçulmano é. É, nem muçulmano, nem árabe, nada. Ele era muito estudioso, muito curioso pelos acontecimentos do Oriente Médio, mas ele era cristão, né? Ele era um católico que a gente vai perceber no meio desse livro que ele tenta de alguma maneira pregar também, né? Trazer o cristianismo pra dentro da realidade muçulmana e tal. E eu vi que esse livro já foi traduzido pro árabe, eu não sei como que os árabes veem essa parte da conexão com o cristianismo que é feita aí e tal. Seria interessante a gente pesquisar um pouco sobre isso também, mas esse livro foi traduzido para tantos idiomas, inclusive desde sua publicação nunca deixou de ser publicado. Desde 1938, e a edição que o Tan leu foi a comemorativa 100ª edição, é isso, Tan? É, 100ª edição. Cara, é muita coisa. Em menos de 100 anos, 100 edições, cara. Isso é muito incrível. Não, isso esse livro é muito usado em escolas para tentar fazer a matemática ser agradável para as crianças. Eu falei, eu li isso no Fundamental 2, é o termo acho que de hoje em dia, né? Na nossa época, o ginásio. E eu lembro, assim, eu tenho um grupo no WhatsApp com a galera do ginásio até hoje. E eu falei, tamo lendo isso aí e tal. Alguns falaram, eu li, puxa, e lembraram até o nome do personagem. De fato, é uma mão na roda, assim, para ajudar adolescentes a criarem, assim, o gosto até pela matemática. É. E mais uma última curiosidade aí, Paulinho. Em 2013, o governo brasileiro instituiu o Dia Nacional da Matemática e escolheu o dia do nascimento do Júlio César aí como homenagem aos préstimos que ele prestou aí à matemática. Que legal. E só para corrigir uma informação, não é que o nome dele foi acrescentado o Malba Tahan. Ele recebeu, se não me engano, do próprio Getúlio Vargas, na época, presidente, a autorização do RG dele ter 2 nomes. Constar tanto o Júlio César quanto o Malba Tahan. Caramba, que legal. Eu mandei uma foto no nosso grupo do Telegram pra vocês verem. Tem uma cópia, uma foto que rola na internet. A identidade dele. Cadê o nome dele? Júlio César de Melo Souza. Entre parênteses. E entre parênteses, Malba Tahan. Que sensacional. Será que eu consigo uma dessa com Tan? Não, tem que ser vulgo Tan. A Carol com Simão consegue com Carol? É Carol com Carol, né? Olha, eu vou te falar que eu tenho 2 nomes e isso é muito complicado. É melhor vocês continuarem. Evita isso, né? Eu tenho 2 nomes, então é difícil, né? Não é bom não ter um nome na Espanha e um nome no Brasil.
E meu primeiro contato com o livro, eu não lembro, na verdade. Eu tive na adolescência, assim, nunca fui designado pra eu ler no tempo de escola. Já tinha ouvido falar do livro, mas nunca tinha dado importância. Mas no Natal passado, a gente passou o Natal com o André de Cáceres. A gente chama de André de Cáceres, né? O André é nosso poeta de estimação, nosso artista de estimação. E a gente combinou de trocar alguns presentinhos, assim, né? Com as crianças juntas. A gente comprou umas coisinhas de tino, né? De R$1,99 e tal. Que é o que a gente... Não sei como fala isso no Brasil hoje em dia. De xing-ling. Nem tem nada de R$1,99, é um dadinho. Eu sei que não é mais R$1,99, mas essas coisinhas baratinhas, assim, pra se presentear entre nós. E ele me comprou o livro El Hombre que Calculava, de Malba Tahan. E ele falou assim, eu li isso na adolescência, foi muito legal. Ele falou, apesar de eu ser da área artística, eu gostei muito de ler um livro sobre matemática, que envolve enigmas da matemática, e me presenteou. E eu não fazia ideia de que o autor era brasileiro. Foi na última conversa nossa, quando a gente decidiu ler, eu falei, legal, eu ganhei esse livro, eu quero ler, tenho ele em espanhol. Aí pesquisando, o autor é brasileiro. Eu falei, ué, mas como assim, né? Com esse nome, autor brasileiro e tal. Aí eu fui falar pro André, a gente vai ler aquele livro que você me deu. Você sabia que o autor é brasileiro? Ele falou, não fazia ideia, só achei lá, comprei, achei legal pra te dar. Então, no fim, a gente leu em português, pelo Kindle, e o nosso filho André está lendo ainda ele em espanhol e tá gostando bastante. Então, foi essa a experiência que a gente teve de leitura aqui, e que dá pra começar até por aí, que é um livro feito muito pra essa idade, né? Para o infanto juvenil. Porque é um livro de uma viagem, só que a história em si, ela é muito fina, né? Dá pra resumir em uma página a história do livro. O que importa mesmo são os enigmas e os desafios que ele vai encontrando pelo caminho. Ele pode ser considerado infanto-juvenil, inclusive eu acho que a categoria dele é infanto-juvenil, mas eu acredito, por exemplo, o nosso filho André, ele não tem muito conhecimento da cultura árabe. Então essa parte ele vai perder, sabe? Por exemplo... Ou vai conhecer. A gente que assistiu a novela do Clone, a gente sabe, Maktub, essas coisas. Inshallah. Fazendo propaganda de novo dessa edição comemorativa, no final ela tem um glossário de todas essas palavras. Todas as palavras. Então, ou tá na nota do rodapé, ou tá no glossário, ou tá nos dois. Então, vai ajudando muito. Quando eu comecei a ler, acho que é uma coisa interessante de falar pros ouvintes também, porque a gente sabe que a maioria dos ouvintes vai ser cristã. Quando eu comecei a ler, o livro, ele exalta muito Alá, o Alcorão e tudo mais. Então, algumas pessoas podem falar, eu não posso ler isso, ou se incomodar de alguma forma em relação a isso, porque isso é totalmente anticristão. Primeiro, a gente já falou aí na introdução que o autor brasileiro, ele era um católico, e não só um católico, mas ele era um católico conservador. Então, destrava sua mente pra ler meio que como uma outra cultura, sabe? Sim. Eu vou entender aquilo lá, mas não é que, eu estou adorando Alá. Estou sendo convertido ao islamismo, né? Até porque na jornada, a gente já falou, na jornada do personagem, ele vai se converter mesmo ao cristianismo. Não, surpreendentemente. Mas o livro, assim, ele vai até uns 90 e poucos % exaltando Alá o tempo todo. É a cultura toda. Porque é cultural, isso. E a gente vai aprendendo muito também, né? Da cultura árabe, do que tinha conhecimento daquela época, né? E a história se passa muito antes também, né? Se passa, acho que é no século XIII, alguma coisa assim. Então, é uma história do passado já. Não é o próprio Malba Tahan que está vivendo. É um personagem contando em primeira pessoa, mas ele é meio que o observador de tudo que tá acontecendo. Ele só tá andando junto, né? Com o protagonista, que é o Beremis, e vai andando junto com ele e vendo todas as experiências. Mas, Drico, faz aquela definição que você contou pra mim da sua experiência de ler esse livro. Como você se sentiu lendo ele? Então, é que assim, igual vocês falaram, né? Infanto-juvenil, ele tem bastante enigma. O Tan falou que pode ajudar na questão da matemática. Pra mim, esse livro, ele tem um papel, assim, de juntar a galera e resolver enigma, sabe? De tá assim, o livro tá lá no canto, na parede. Galera, é o seguinte, tipo, vamos fazer uma charada, vamos fazer um enigma. E aí a gente lê um pedaço da história e a gente entra na história do Beremis e tem a charada e a gente conjunto vai resolvendo a charada. Isso eu acho bem legal, bem interessante. Mas pra mim o livro, ele não só é isso, né, com relação a gente em conjunto, em grupo, resolver a charada, ou até mesmo você sozinho, num consultório médico, alguma coisa assim. Eu falei pro Paulinho, não é querer desmerecer o livro, nem despreciar o livro, mas pra mim esse livro é muito livro de consultório médico, sabe? Tá lá no cantinho, no consultório médico, você tá esperando o dentista ser atendido, está com medo de ser atendido. Parece um conjunto de enigmas, né? Uma seleção de enigmas pra você resolver. Aí você pega o livro, lê um pedacinho, tem um enigma, Adriana, próxima, aí você vai atendida, você outro dia... vai pensando no enigma, né? Enquanto Sim, você tá sendo atendido no dentista. Você tá fazendo um tratamento muito longo, dental, no outro dia você volta, cadê aquele livrinho que tem o enigma e tal? Pra mim, ele funciona desse jeito, sabe? Parece, eu até comentei com a Carol, que ele parece pra mim
tinha aquelas revistas das seleções, Os sabe? Reader's Digest. A minha tia assinava as seleções, então eu sempre lia as seleções. E minha amiga na igreja também. Então eu gostava de pegar. Era aquele momento de... Sabe quando você tá esperando o almoço ficar pronto, adolescente? Pega ali a revistinha, lê e fica resolvendo os enigmas e tal, e logo guarda. Pra mim não foi um livro de ler, sentar e esse mês, no literário, vamos ler O Homem que Calculava. Pra mim foi um pouco cansativo nesse sentido, porque, cara, não é todo dia que eu quero resolver enigma, não é todo dia que eu quero Ainda mais antes de pensar dormir, né? nisso. E outra coisa, eu sou apaixonada por histórias que me tocam o coração. E a história dele é muito fraquinha, sabe? Muito Mas fraca, os enigmas né? não tocaram o seu coração? É muito... Cara, é chato. E assim, infelizmente, a maioria não, mas boa parte dos enigmas eu já conhecia. E eu falo, esse aqui eu já sabia. Porque a gente conhecia, porque o livro foi escrito Sim, antes da gente claro. nascer. Então, ele Então a tem, gente já esbarrou com muitos deles, né? Ele tem o seu A valor. do não camelo, tô quando tirando começou seu a do valor. camelo, eu falei, eu já vi essa sei. daí. É, eu a já do sei. belão, a do camelo, a da menina A dos olhos. das cores dos olhos. São todos e tem coisa que já até caiu em vestibular, sabe? Sim, Prova, sim. o pessoal utiliza. Eu joguei O Homem que Calculava no YouTube, tinha lá a resolução do enigma dos camelos do Homem que Calculava. Aí a explicação, um professor explicando, Tem sabe? no apêndice dessa edição também. tem no a apêndice, explicação formal dele. E aí, outra coisa, eu gosto de matemática, tanto que a gente compra aquelas revistinhas do Sudoku pra resolver. Então, eu gosto de puzzle, gosto de charada. A gente assiste série que tem charada. Então, isso pra mim, eu gosto bastante. Mas não é algo que eu queria estar todo dia, sabe? Quando eu era adolescente, a gente viajava bastante pra visitar meus tios. Minha mãe tem muitos irmãos, minha avó teve muitos filhos e tal. Então, a gente sempre fazia viagem pra visitar meus tios. E tem um tio meu que ele tinha muitos livros na casa dele. Então, ele tinha a coleção da Barça inteira. E aí, ele tinha a coleção dos escoteiros do Tio Patinhas. Do Manual do Escoteiro Mirim do Tio Patinhas, né? É, e era uma coleção enorme, assim. Tinha, sei lá, uns 12, 13 livros. Que a lombada vai se completando, assim. Deve vir em revista ou em jornal. E que era vinha de naquela capa época. dura, coloridinho. E assim, muitas vezes a molecada brincando, jogando futebol, escalando árvore, chupando manga, e a Adriana tava com o livrinho lendo. E meu tio tinha maior orgulho que a minha sobrinha, ele falava, minha sobrinha vem aqui em casa pra ler. Então eu pegava o manual do escoteiro e eu sentava na varanda e eu ficava lendo. E era muito aquilo de te ensinando como fazer fogo, os elementos químicos, por que era aquilo, como montar barraca. Então assim, era muito legal. Mas eu não queria tirar um mês da minha vida lendo isso todos os dias, sabe? Sim. Por isso que eu falo, é livro Carol concorda. é livro de vez em quando, sabe? E a última coisa, aproveito, que é a última coisa que eu vou falar, que eu acho que reflete muito na minha experiência de leitura. Eu acabei de terminar um livro de quase 700 páginas, que contava a história de um menino que ele fugiu da Guerra Espanhola, foi parar na Rússia e lá se deparou com outro tipo de guerra. Então, assim, conta toda a parte de relacionamento deles, a falta que ele sentiu da mãe dele, de como ele cresceu. E é uma história muito envolvente, que assim, que toda vez que terminava o capítulo, você queria saber mais. Então, tinha uma história contínua, não era um livro de charadas. E aí eu saio desse livro de quase 700 páginas, dessa história super envolvente, e caio num livro de enigma. Ok, aqui está a minha contribuição. I rest my case. Então, assim, o livro é ruim? Não é ruim. Não Ele é é. divertido, sabe? Mas não é pra todo dia, não é pra ler em um mês. exato. É isso. Semana passada eu tava conversando com o Tan e eu falei, ainda não comecei a ler. Ele, nossa, mas você só tem tantos dias. Eu falei, não, tranquilo. E realmente, acho que esse foi o meu erro. Eu esperei demais. Foi, com certeza. Porque não é pra ler correndo. Não, mas não foi correndo, assim, eu dividi ali em 5 dias e li um pouquinho cada dia. E, gente, assim, pra mim já não funcionou a história porque eu não sou curiosa. Então, tipo, se eu visse uma pessoa contando na rua, eu ia passar batida, eu não ia perguntar o que tá acontecendo. Você lê a última página do livro, Carol. Como você fala que você não é curioso? Mas eu não li desse. Não, você é li. curiosa quando a história te envolve. É, Por exemplo, Morro dos exatamente. Ventos Uivantes. Eu quero saber como a pessoa morreu. Como que aconteceu o negócio, Quem sabe? é esse bando de Catherine que aparece ali, né? Exato. Enfim. E aí, tipo, eu nunca tinha ouvido falar nesse livro, nunca tinha ouvido falar do autor. Uma falha aí no ensino público de São Paulo, porque não passaram esse livro pra gente. E aí, tipo, eu sempre... Vocês sabem, eu topo tudo, eu vou lá, eu me empolgo, eu compro, papapina. Mas aí, eu comecei a ler, eu falei, tá. Pra mim, me perdeu no Enigma dos Camelos, tá? No primeiro A gente só. vai- No segundo, na verdade. É, o segundo. É, no Porque segundo. eu falei, cara, esse cara está tirando vantagem dos irmãos, tá? Não é? Tirou vantagem. E a galera ficou super ganhou feliz. um camelo. Muito eu falei, obrigada, não, porque você ajudou a gente. Tó um camelo, que é... Não, eles nem oferecem, ele fala, um camelo é meu. eu É, resolvi. o cabelo é meu porque eu resolvi. Olha, o trabalho, Um trabalho que ninguém pediu. Ué, claro que pediu. Eles perguntaram. não A gente tá aqui pediu, com um não. problema, ele não Ele sabe falou, o que fazer. eu posso resolver
pra como que a gente vai vocês. repartir um camelo em 3 e tal, ele foi lá e resolveu. E todo mundo saiu Então, e aí- contente. Ele não se redimiu naquela história do pão, que ele tinha direito de... E aí ele falou, não, tenho divisão Então, ele tinha direito. certa, O amigo dele ia a receber justa e a tantas correta. moedas. Ah, não, para. Não. Não, ele Assim, não, Enigma do Pão ele só quis fazer um show-off, porque deu na mesma. né? Exatamente. O Mas o resultado do foi o camelo, mesmo. do camelo também Não, que ele deu ia na receber mesma. Ele pegou um pra ele e dividiu os pro prêmios resto. pelo pão lá. Então, As ou seja, moedas, do Aí ele tá pão... falando. dividiu o prêmio. Então, ia ser 6 e 1, não era? 7, não, ia ser 7 e 1. 7 não e é? 1. Mas assim, achei ele exibido. Se ele ia dividir por igual depois. Então, pra quê? já ia ser 4 pra cada um. Já Aí ia ele fala, ser, não, tá exato, errado, tem que ser exato. 7 e 1. Aí ele prova por quê, mas ele fala, não, mas ia pode ser dar 4 pra 3 cada pra um. um e 5 pro outro, porque um deu 5 pães e outro deu 3 pães. Mas Aí não ele falou, eram 3 não, pães a divisão inteiros. não é 5 pra mim e 3 pro outro, é 7 pra Sete, mim né? e 1 pro outro. Isso. Aí, Então, pra quê? aí, beleza, a vantagem pra ele, ele fala, não, esse é o justo, agora o correto é dividir 4 e 4. Ele ficou menos do que ele ia ficar Não, com 5 sim, antes. isso é verdade. Olha como ele é Ele bonzinho, ganhou um Carol. camelo. Ele ganhou um camelo, tá? Não, pra mim, não é que me perdeu a história, mas, assim, eu achei confuso. É que eu acho que vai contar também a história dele, né? Eu falava pro Paulinho, e agora, ele tá do palácio ou ele tá fora do palácio? Ele foi pra cidade ou ele não Então, foi pra mas cidade? acho que Aí isso o é Paulinho, irrelevante. o que você falou? Aí, ele falou de novo. Isso ele é falou, irrelevante. a história, tanto faz. Porque assim, É ó... as charadas que estão aí. O sabe? fato é, o cara tinha, o Júlio César, ele tinha um compêndio de enigmas na sua mão. E ele falou, como que eu vou torná-los interessantes para o público geral? Vou contar uma história. Vou pra Arábia. E a gente vê ele Invadiu uma dando... cultura que não é minha. Não, mas ele Não, pesquisava tá, muito, parei, isso é de menos. Ele quis contar uma história a partir do que ele pesquisava, ele tinha conhecimento, montou uma história em cima disso. Você vê ele dando umas curvas, umas forçadinhas aqui, umas forçadinhas ali pra encaixar as histórias. Tanto que ele usa histórias do dia a dia, ele para momentos, ele arruma uma desculpa pra ensinar matemática pra princesa, e aí ele fala de todo o amor da matemática, ele dá 2 aulas pra princesa, que na verdade é o autor dando essa aula pra gente, e ele, dentre esses enigmas Esse capítulo todos, foi legal. e tem momentos em que ele conta histórias de terceiros, que vem um enigma, tem momentos que vem umas pessoas de fora e colocam um enigma pra ele resolver. Então você vê que ele pega todo esse compêndio de enigmas e dissolve numa história pra torná-los interessantes. Então esse é o grande mérito dele. Pode ser que a história não seja a mais empolgante possível. Sim. A gente como não se vocês importa muito com saíram o Berenice, do né? Morro dos Ventos Uivantes, você leu esse livro da literatura espanhola aqui e tal, que você se conecta com a história. Não é esse o propósito desse livro. Exato. O propósito desse livro é tornar a matemática interessante e fez com que muita gente, acredite que muitos matemáticos, economistas que existem hoje se sentiram despertados a partir desse livro. Então acho que é aí que tá o mérito dele. Não, sim, com Que, certeza. com certeza não conectou vocês a isso, porque vocês tinham outras expectativas. Mas nada disso tira o mérito do autor de ter chegado e feito uma obra tão interessante que dura até hoje, né? Tanto que eu ficava imaginando, se eu fosse professora de matemática, olha só que legal, tem 45 minutos pra dar aula. Por que eu não pego meus últimos 5 minutinhos e eu fazia o Enigma do Amal Batarran? Lia a historinha, dava o charada e falava, na próxima aula a gente resolve junto. Isso ia ser super legal. Hoje Ia em ser dia super todo mundo legal. ia pesquisar sabe? na internet. Tinha que ser na aula sem internet. Ou na aula sem internet. Isso ia ser muito legal. Então tem seu valor, né? Tem até uma citação aqui num dos textos de apoio que diz o seguinte: é preciso que o professor se esforce no sentido de dar um caráter concreto aos problemas que apresenta aos estudantes. E eu acho que falta muito isso no professor de matemática médio. Ele não é Eli Palousa apresentar os teoremas, apresentar as contas, e não dá pra criança, pro adolescente, a oportunidade dele entender, tá, isso aqui encaixa no que na minha vida comum. Exato, na prática, né? Não é só um número, né, Tan? O número representa Pois é. algo, né? Tanto que eu fazia muito isso com os meninos. Quando eles eram pequenininhos, muito pequenininho, eu lembro, o Daniel tinha 3, 4 anos, e ele tava tentando entender o que era a soma, que é somar e matemática. Eu não coloquei num papel e não fiz a continha. Eu falei pra ele, filho, olha pro céu, tem 3 elefantes voando, ó. 3 elefantes. Só que eles comeram muito, eles estão muito gordos. Ai, um caiu no chão. Quantos elefantes continuou voando? Ah, mamãe, tem 2 elefantes voando. E ele tinha 3 aninhos. Então, assim, é você trazer o número pra realidade, O sabe? lúdico também, né? Não foi, no caso, o exemplo não foi exatamente a realidade, né? Não, mas assim, mas de levar o Visualizar, número né? pra elefante, sim. pra coisa...
Por exemplo, elefante existe, né? Então, é mais E nesse o Dumbo sentido. voa, né? Sim. É. É. Agora, e aí, pra mim, assim, o que eu falei pro Paulinho, em muitos momentos eu tava lendo, todos eu tava tentando, assim, no começo do livro, de fazer as contas junto, de resolver os enigmas junto. Depois teve uma hora, eu falei, cara, quando começou com o problema dos 4, eu achei super legal aquele capítulo. Mas aí envolve fração, um monte de coisa fatorial. Aí eu falei, não vou ficar fazendo conta aqui. O Daniel, 7, 8 anos, esse problema dos 4, a gente nem tava lendo o livro, legal, já esse é do... apresentei esse problema. Ele ficou do mesmo jeito que o Paulinho vê os números das placas dos carros, ele ficou uns 3 meses construindo números de 1 a 100. E assim, a gente tava no restaurante conversando e ele, pai, 27! Aí, Dani, Que agora bonitinho. não, já deu. Mas assim, você percebe que foi num nível Sim. assim, sabe? Aham. E ele aprendeu fatorial por causa disso, sim. sabe? Ele aprendeu terminal, nem eu sabia o que era, pra conseguir juntar de alguma forma e construir os números com 4 ter um resultado. E outra experiência que eu tive com ele agora, e acho que vale muito o livro pra isso, ele começou a ler o livro comigo porque ele queria. Na verdade, ele queria até participar dessa gravação. Só que tem muitos termos árabes, sabe? Tem, assim, uma linguagem que é mais complicada pra ele entender. E ele tava se perdendo não nos problemas, ele tava se perdendo no enredo do livro. Na história. E aí eu né? falei, filho, então não é pra 8 anos, tem muita coisa que ele não entendia as próprias palavras, assim. Aí eu falei, filho, fica tranquilo, não precisa ler, acho que você precisa ficar um pouquinho mais velho pra ler esse livro. Agora, a parte dos problemas, a gente fez uma viagem em família, eu tava lendo o livro, terminava o problema, eu chamava ele, e aí eu contava a história do problema pra ele. Isso era é um legal. negócio Isso é legal. Isso é sensacional. um Aí ele ia consultório contar pra médico, avó, ia entendeu? contar pro tio, e aí ele ficava, mas como? E aí ele achava a resposta, e ele achava a resposta com 8 anos, e ele ficava, puxa, que muito legal, sabe? Aham. É Sim, pra mas isso que o livro existe. Isso é legal. Por exemplo, o enigma da menina dos olhos azuis e dos olhos pretos, eu quero fazer com os meninos, sabe? Eu terminei de ler, eu já conhecia, inclusive eu dei a resposta antes de aparecer no livro, e eu falei, cara, isso é legal de fazer com os meninos, sabe? Fazer eles pararem, pensar um pouco. Às vezes a gente recebe as coisas tão instantâneas, Tão respostas tão instantâneas. mastigada, né? Mas o pensamento matemático é isso, é parar e ficar, cara, como que eu vou resolver? Não é fazer conta matemática, Sim, como é que eu vou resolver um problema? Eu tenho brigado com eles aqui de respostas muito rápidas e Eu cômodas. eu não sei. A gente tá Ou proibindo não cômodas. sei aqui em casa. Porque quinta-feira passada vieram uns jovens jogar aqui em casa, né? A gente jogou jogos de mesa. Aí a gente tava conversando ontem, e quantos vieram aqui na semana passada mesmo? Não sei. Falei, mas você nem parou pra pensar, tenta imaginar como é que tava a mesa, onde tava sentado cada um, sabe? e Tipo, tal, não na hora de sei, comer, é uma na resposta hora de muito sentar. cômoda, muito fácil, né? E as novas gerações têm perdido, as nossas também, né? Têm perdido o dom do raciocínio, né? De curiosidade parar do um mundo, pouquinho e pensar. Vou pensar um pouquinho, eu chego na resposta. Sim, é tudo muito instantâneo. Porque hoje você tem as assistentes virtuais que vão te responder, vai ter o chat GPT que vai te dar a resposta aqui, o celular rapidinho você pesquisa no Google, agora já tem o Gemini lá que dá a resposta no próprio Google pra você. Você não para pra pensar mais, né? Isso vai causar muito mal pra sociedade ao longo prazo aí, viu? Sim, isso tem o seu valor mesmo. A matemática tem uma importância muito grande. Por exemplo, eu e a Adri tocamos piano. É pura matemática. Pura matemática. Então, pra quem lê partitura e tem lá as divisões, os tempos, né? As notinhas lá com seus valores. Então, assim, eu gosto de matemática. Eu gosto daquela matemática simples, tá? Sem letra, sem traço, sem parênteses, colchetes. Quem que inventou de colocar letra na matemática, Não né? É tão fácil usar os dedos, né? Exato. Mas eu lembro que eu não me dava mal nas aulas. Eu sempre tive bons professores de matemática. Eles não me incentivavam a leitura, né? Como vocês podem perceber. Mas eles eram bons. Na grande maioria eu tive mulheres, né? Professoras de matemática. E eu lembro particularmente de duas. Uma do finalzinho ali do ensino fundamental, né? Antes de ir pro ginásio. E a professora do ginásio. E assim, gente, eu amava ir pras aulas delas. Porque você via, assim, que elas tinham, assim, um interesse genuíno. Tá bom, no meu tempo não tinha o celular, não tinha internet, esse tipo de coisa. Então, realmente, você tinha que sentar e aprender,
né? Mas eu vejo hoje o Benjamin com quase 7 anos e como ele gosta de matemática. E ele tem uma facilidade muito grande com números. Não como o Daniel, tá bom? O Daniel, o filho do Tan, é assim, fora da curva. Ele realmente é muito inteligente. E assim, a gente tenta incentivar aqui em casa sem cobrança, sabe? Eu sou de humanas, o Fernando também é. Nós não temos a matemática naturalmente na nossa casa. Mas esse é um livro, por exemplo, que é fazendo como o Tan fez com o Daniel, contando a história e dando o enigma, eu sei que o Benjamin se interessaria. Talvez não nas férias, né? Porque ele só quer saber de brincar. Mas é brincar pra eles, é isso que é interessante. Sim, é verdade, né? Pensando desse lado. Então, assim, não estou desmerecendo, como a Adri falou, o livro. O livro é maravilhoso. É bom, sim. Mas não assim, pra ler num mês, né? Como literar, assim... Gente, a nossa ideia foi o descanso de um livro pesado pra outro desafio que a gente tem pela frente, a gente vai anunciar daqui a pouco, que vai ser mais pesado ainda. Que já estou ansiosa por esse. Esse eu já tô. Estamos ansiosíssimos. Quando decidimos o próximo, a gente falou, nossa, tem que terminar logo esse aqui pra engatar no próximo. Que vai correr, né? Só pra finalizar, eu tenho uma amiga que ela fala que eu tendo a ser dramática. Então, assim, tem alguns livros que eu leio e eu falo, não gostei. Ah, foi muito fácil isso. Ah, isso aqui ficou faltando uma coisinha, sabe? Um desafio ali. Aí ela fala, é que você é muito dramática. Você gosta de resolver o mistério do assassinato, não sei o quê. E eu gosto disso realmente, entendeu? E a historinha desse livro é muito fraquinha. Por isso que eu acho que nem vale a pena a gente contar. contar. Tanto que no final, assim, ele casou, eu fiquei... Ai! Antes da gente entrar na história, eu queria só, assim, abrir mais uma porta para as pessoas pensarem. Eu sou formado em matemática aplicada, né? Então, assim, conceitos matemáticos e coisas que se estuda da matemática, eu conheço muitas mesmo. Pela minha formação mesmo. E uma das coisas que eu achei mais legal nesse livro é que não é só uma coleção de problemas. Como é um professor dando aula aqui, é isso que ele é, né? Um professor ensinando matemática. Ele não usa os termos acadêmicos, ele nem explica que isso é uma área da matemática, mas a seleção de problemas que ele faz, olhando para alguém que já sabe o que existe no universo matemático, é muito interessante porque ele abarca muita coisa diferente da matemática. A gente vai ter problemas, por exemplo, que vão trabalhar com séries e sequências, que é uma das áreas da matemática. A gente vai ter um problema que vai falar, muitos deles, né, vai falar sobre frações. Alguns deles vão falar sobre interpolação, que é uma outra coisa que se faz em matemática. Ele ensina os conceitos sem apresentar os termos, sabe? Ele vai falar sobre números irracionais, ele vai falar sobre permutação, ele vai falar, em algum sentido, sobre estatística. Que são coisas que a gente vê no nosso dia a dia, né? Sobre proporções e tudo mais. Soma de séries vai aparecer, a própria álgebra vai aparecer, geometria vai aparecer. E ele não dá nenhum nome pra nada disso, e não precisa pra quem tá lendo esse livro. Só que o que ele tá fazendo? Ele tá apresentando a matemática não assim, 10 problemas da mesma área da matemática. É um problema ou dois de cada área da matemática que vai dando pras pessoas que estão lendo uma noção geral do que de fato é a matemática. Eu lembro que quando eu saí do ensino médio pra fazer matemática, um professor falou, olha, agora você vai descobrir o que de fato significa a matemática, o que é matemática, porque o que você tá aprendendo aqui é fazer conta. Matemática nunca foi fazer conta. Fazer conta é uma das ferramentas que a matemática te dá pra você pensar a matemática por trás. Nesse sentido, esse livro ele mostra muito mais a essência da matemática como um todo, ou pelo menos, se não for o todo, como uma boa parte do que significa pensamento matemático, de um jeito que você aprende sem perceber que aprendeu. Você chegou a dar aula de matemática? Tá. Eu dei aula particular só, e foi bem difícil, assim, porque normalmente quem pede aula particular tem muita dificuldade, gosta, né? Nossa, assim, é assustador pensar que, cara, a pessoa não sabe que meio é 1/2, sabe? 1 dividido por 2 é a mesma coisa que 0,5. É nesse nível de aluno que chega. E adulto, às vezes. É uma falha, assim, no ensino brasileiro que eu vou falar pra você. É que eu acho muito que falta... Eu não sou educador, não sou matemático nem nada, mas acho que em todas as matérias falta muito esse destravar, assim, sabe? Você passar essa barreira de ser pescado por alguma coisa, de ver aquilo fazendo sentido na sua vida. De não ser só páginas de livro que você lê e sua vista embaralha porque você tem que ler pra terminá-lo ou pra fazer a prova, coisa assim.
finalzinho, mas de ver mesmo isso, né, conectado. Então a pessoa, ela vai entender que 1/2 é meio, não sei como, mas a partir do momento que ela passar essa barreira, destravar isso no conhecimento, as coisas começam a fluir, né? Parece que é um negócio do cérebro mesmo que tá amarrado lá, assim, né? Eu acho que é muito mais culpa dos professores. Eu sempre defendi a tese de que eu não gosto de matemática. A maioria das pessoas fala isso. Uhum. E eu sempre falei na cara delas. Eu falei, não é que você não gosta de matemática, é que você nunca teve um bom professor de matemática. Mas isso é pra assim muitas como de matérias, línguas, cara. né? De português, idiomas, é. ou o próprio português. Isso funciona pra qualquer matéria, né? E sim, por exemplo, meu filho, a gente tem 2 filhos que um gosta muito de francês e o outro não gosta de francês. Mas porque o professor de francês do mais velho é maravilhoso. Até eu queria ter aula de francês com ele. Ele é criativo, ele é engraçado, ele ensina vários tiques de francês e tal. Faz E o excursão outro pra Paris. faz excursão Pra Paris não, pra cidades da França, né? Então, não, assim, pra que Paris. legal. Então, e assim, ele é muito legal, ele é muito divertido e tal. E já meu outro filho não gosta de francês porque a professora dele era muito maçante. Sabe, vamos estudar o verbo de francês. Vai lá, verbo... Repete. Sabe, repete. Agora o que você fala? E ela falta muito. Então, assim, ele não gosta de francês. E aí dá mó dó porque o primeiro ano é obrigatório francês pra eles. E agora no segundo ano é optativa. E aí o professor, que é o super legal do André, faz um apelo, mandou mensagem pros pais falando, peça pros seus filhos escolherem a optativa de francês, porque senão não vai ter francês na escola, vai acabar francês. Só que daí, entre o menino escolher computação, robótica e francês, ele vai escolher o quê? Pois é. E assim, não vai ter francês o ano que vem. Não, mas esse argumento serve pra música, né? A Carol que dá aula de música aí. Uma coisa é você pegar uma criança e, não, ensinar teoria musical e a parte de ler partituras. E é óbvio que precisa ensinar isso. Mas a criança vai se interessar a partir do momento que ela conseguir perceber que ela consegue tocar uma música que ela gosta. Sim. E acabou. É Ou aí que ela vai reconhecer a falar, música, dá né? pra fazer isso, sabe? Olha. Não, mas e a o maioria resto dos vem alunos, depois. a maioria dos alunos chega e fala assim, eu quero tocar piano. Aí eu falo assim, mas você quer tocar piano ou você quer tocar piano? E aí na primeira aula já rola um desânimo, porque não é assim, você não vai sentar e vai ler a partitura de Beethoven. Aí o pessoal fala assim, eu prefiro as cifras. Eu prefiro agora. Ai, Carol. Agora com o YouTube tem aquelas As bolinhas. as bolinhas que vão caindo assim, ó. Eu entendo. É muito fácil, né? Mas pelas bolinhas que caem, por exemplo, os meninos sabem tocar um monte de música aqui no piano. Sim, Por causa sim. das bolinhas Não, que mas caem. um dia eles vão sentir a necessidade da partitura. Mas Deixa ele se interessar pelo assunto olha, antes de você entrar com a parte chata da eu matéria. concordo. Sim, eu entendo deixo eles isso. tocarem pela bolinha que Mas cai aí, por exemplo, lá na minha igreja, eu sou a única que sabe transpor os tons. Ah, mas no teclado é muito fácil, né, Carol? Sim. no teclado aperta É lá. só mais aqui, ó. Quero ver fazendo né? baixo. Exatamente. Não, mas eu sei No fazer na baixo. unha. E olha que legal, eu sei fazer de cabeça, então eu nem preciso escrever. Que legal, eu consigo cara. fazer pra mim. Só que eu sou a única que sei fazer isso. E na minha igreja, eu sou o único que tem que fazer isso. Porque o violão vai lá e coloca o traste. O Já traste. sobe o tom. O teclado vai lá, só sobe no dedinho. Bateria não precisa mudar de tom. Aí fica eu no baixo lá, vendo a Fica cifra catando e, milho, e tadinho. convertendo a música Mas toda às na vezes cabeça. eu converto pra você, né, amor? Às vezes eu converto pra ele e tal. Não funciona um traste no baixo? Ah, eu não sei, cara. Eu nunca tentei, não. Mas eu acho que eu me confundiria mais ainda, porque eu nunca toquei com traste. E esse é muito legal, Carol. Igual, por exemplo, tem introdução de música que eu gosto de tocar de acordo com aquilo que a gente ouviu e ensaiou e tal. E as vozes, por exemplo, ensaiam uma semana inteira a música de acordo com aquela música que a gente pegou no YouTube. Então elas meio que já estão acostumadas com a introdução. Então eu gosto de tirar a introdução. E aí eu tiro a introdução e eu partituro. E eu coloco na partitura a introdução com as bolinhas, notinha, tudo certinho. Aí a parte mais difícil é a parte da matemática. Cara, esse compasso é o quê? Um 4x4? É um 3x4? Qual que é o tempo que vai, Olha cara? aí, vocês estão com sim. matemática o tempo todo, mas só o que convém, né? Porque sair da caixinha, não, né? Não, igual eu falei, lê de uma vez, um mês. E a história, fofo, vamos ser sinceros aqui, tá? A história é chata, amor. Não, é uma história de amor. Não, que isso? Não é de amor. Podia ter amor sido. pelo quê? Como que não? Podia ter sido de amor. Essa que foi minha frustração, sabe? Não, a Tayla assim ficou apaixonada por ele, porque ele era tão sábio. Não, claro. Mas todo mundo ficou apaixonado por ele, né? Nunca teve um crush num professor? Ela teve. Mas, ao contrário da Adri, que falou que ela tava lendo a história quando tava mais cansada, vinha os enigmas, ela nem acompanhava mais. Não, eu tava... até a metade eu acompanhava. Eu tava me mas depois lixando eu pra tava- história, eu só esperava chegar aos enigmas.
ver Cadê quando o que é o enigma, próximo né? enigma. Daí eu falei pro Paulinho, eu falei, nossa, amor, esse enigma dos melões, ele encontrou os caras de novo do camelo e tal. E você viu que ele saiu do palácio, ele foi... Eu falei pro Paulinho, amor, por que ele saiu do palácio e ele foi passear? O Paulinho falou... Nem reparei que ele saiu do palácio. E tipo, ele saiu do palácio, passeou e voltou sem motivo nenhum. Não, ele só tá Não tem andando, motivo, gente. sabe? A matemática é o pretexto pra ele fazer tudo que ele tá fazendo. Mas não desanimem, eu achei meio gente. Você pobre que não isso, leu. sabe? Ó, É. temos 2 que gostaram bastante. Nossa, gostei muito. Amor. E temos 2 que não gostaram muito. Você gostou bastante, amor? Assim, eu gostei de Pode ter ser, lido. é. Não, se Porque fosse... teve uma vez que eu tava lendo, eu falei, gente, é muito chato. Não, tem capítulo. Paulo Tem um falou, não, é capítulo chato muito chato, mesmo. cara. O 18 foi difícil. O 18 que ele tá O falando de de Bhaskara. Pitágoras, o de Pitágoras, e é. Bhaskara. Nossa, isso foi Não, maçante. é legal. Pode ser que eu não Nunca estava conectado a ele. E é o maior capítulo do livro. E ele é longo, tá? Não, eu não vou dizer que eu me apaixonei pelo livro. Ah, não vou dizer por que favor, vamos que eu não ser, né? preferia estar lendo outro livro nesse mês. Mas eu gostei muito de ter lido. Ver o filme do Pelé. É, eu gostei muito de ter lido. Eu achei que foi uma experiência válida, principalmente agora que termina, que você lembra de tudo, assim, sabe? Você lembra de enigmas, você fica pensando neles, que é o que importa de toda a história mesmo, você se encantar pela matemática e pela lógica, pelo raciocínio lógico. Isso foi muito legal e eu gostei por causa disso. Mas realmente, tem partinhas mais chatas? Tem umas que você fala, putz... Nossa. É uma história muito bobinha, né? É muito. Não é que a história é e mal o jeito, amarrada. Ela é tadinho, bobinha. eu percebi que ele é ruim de literatura, sabe? Porque ele começa a história e ele fica, tá, eu quero colocar esse enigma nessa história. Então ele faz o personagem principal dele sair andando a rumo. Ah, foi e conhecer quando o palácio. quando termina o enigma, ela só termina. E às vezes ele termina assim, não, é verdade. E contando esse enigma, ele lembrou da lenda de fulano de tal. Mas essa eu vou contar uma narrativa que começa assim. Aí, capítulo 25. Aí começa a narrativa. Sabe? Aham. Então, assim, ele é ruim de começo e fim. E assim. E o enigma, muitas vezes, ou eu já conhecia o enigma, ou eu tava muito cansada pra resolver aquela hora. Mas igual eu falei, imagina o professor de matemática resolvendo tudo isso na sala de aula. Ou igual o Tan fez com o filho dele. Igual a gente quer fazer, pegar alguns enigmas e fazer com as crianças. Ou você tá no consultório dentário esperando ser chamado. Em vez de você ficar dando scroll no Facebook, você lê os enigmas, aí é legal, sabe? Sim, Tem seu sim. valor. Você conhece o Voltaire, Odri? Já ouviu falar? É filósofo, não é o Voltaire ou não? É, então, Voltaire é Voltaire. Mas olha o que ele falou. Nota-se entre os matemáticos uma imaginação assombrosa. Havia mais imaginação na cabeça de Arquimedes do que na de Homero. Eu falei, Cara, que legal. né? Sim. Tomem Sim. essa, literários. E o Descartes ainda o Descartes físico, hein? Toda a minha física não passa de uma geometria. Esse eu tinha que trazer porque tem uma rixa entre os matemáticos e os físicos, que os físicos falam, matemática é só uma ferramenta pra eu fazer minha física. E os matemáticos falam, cara, a física é só uma das áreas da matemática. Né? Que Sheldon Cooper não te ouça. É, verdade. Sabe, aquela coisa de São Paulo faz parte da Grande Osasco, essas coisas assim, essas brincadeiras assim. Então, e pra mim, assim, me incomodou um pouco também a parte da história cultural mesmo, assim, sabe? Esse aí eu não consigo dizer, porque a gente tá muito distante. E até o final. E o último capítulo também, sabe? Assim, eu falei, cara, não precisava ter feito daquele jeito, ele tinha sabe? claramente o objetivo do proselitismo, né? Sim, de sim, mostrar que, assim, o Islã pode ser muito encantador, mas o cristianismo é a verdade. E sem o cristianismo pronto. não existe felicidade. Mas isso só no finalzinho, né? Então, Não, mas durante ele ia soltar Não, nos durante ele versículos, né? soltava. A escrava cristã que falou lá Que de 1 cantou Coríntios 1 Coríntios 13, é. E outros versículos eram citados durante a história, né? E eles ficavam assim, nossa, de onde que vem esse conhecimento e tal? Eu percebi desde então, eu não sabia como ia terminar, mas desde então que ele estava preparando o terreno e depois que eu fui descobrir que ele era católico. Conversando com nossos filhos aqui, o André que me contou que ele era católico, eu imaginei que fosse alguma coisa assim e culmina nisso, né? No proselitismo. Mas isso não tira o mérito do livro. Não é algo que me incomodou. E acho que a maioria das pessoas não vai perceber que a citação é uma citação bíblica. Porque ele é cheio de frases de efeito, Sim. muitas frases e conceitos do Alcorão vão aparecendo. E aqui e ali aparece alguma coisa do Antigo Testamento bíblico, que se você não é cristão, e às vezes até se é cristão, mas não é muito aprofundado nas escrituras, não vai pescar. Pelo menos não o texto bíblico em si. Eu não achei forçado esse proselitismo. Eu entendi, de fato, e até gostei, porque no final, uma das conclusões que eu chego é que, beleza, temos um cara muito sábio, que é o Beremis Samir, o homem que calculava, que era um muçulmano, assim, Um crente, de ele mão fala, né? cheia. Ele sabia, É, um conhecia crente de quantas Alá. palavras e letras
pedras, tem no Alcorão, sabe? Esse tipo de coisa. Um cara realmente muito envolvido na religião dele. E ele se converte no final pro cristianismo, né? Pra mim, a leitura foi, olha, até um grande sábio se rende à verdade de Deus, sabe? É sim, não, nós como cristãos, a gente gosta. Pensamos isso. Mas tem muito aquela coisa de filme cristão, né? Em que a gente sabe que as coisas vão dar certo no final. E o filme... Esse foi meu sentimento. O filme é escrito pra você ver, só que na verdade não é Deus agindo, é o autor agindo pra que finja que é Deus agindo, né? Então... Sim. E uma coisa que eu gostei, entre as muitas palavras que eu aprendi nesse livro, porque o português e o espanhol tem muita influência do árabe, né? E na época do Clone se brincava muito com Inshallah e tal, e eu não sabia o que significava. Aí tem lá, né, na nota de rodapé, queira Deus. E de Inshallah vem o Oxalá, que no português não é muito utilizado, mas quer dizer, quem dera queira isso Deus, aconteça né? alguma coisa, Oxalá tomara, isso aconteça, ou tomara. Mas no espanhol se usa muito o Ojalá. Ojalá se usa muito, assim. E inclusive entre as crianças e adolescentes, ojalá sabe? que aconteça isso e tal. E vem de Inshallah, né? Que aqui era Deus. Foi um aprendizado nesse livro aí. Eu não pesquei, E tem muitas palavrinhas, né, amor? Eu vi que você anotou também, eu também tive a curiosidade. E tem muito contato com a Espanha, né? Tem um capítulo que fala sobre o cara que morava em Córdoba e tal, o cordobês. Então tem muita coisa da Espanha, né, no livro. Vocês viram que o Monteiro Lobato, né, gostava muito desse livro. Não. Ele até teve um... Não sabia, não. O canceladíssimo Monteiro Lobato. O canceladíssimo. Mas que está no nosso, né, imaginário, né? Nosso Tem folclore. Ele falou mais ou menos que essa obra ia ficar assim por tempos e que realmente ela só ia melhorar conforme os anos iam passando. Olha isso. E aí Profetizou fica aí. bem, porque tá aí até hoje. Tá em Exato. 100ª edição. E nunca falta nas livrarias, né? Dizem que você procura, sempre tá lá. A minha edição é comemorativa à 100ª edição, né? Aí eu leio o livro, eu leio tudo, né? Até ficha catalográfica e tal. E aí tava aqui, no começo da ficha catalográfica, 100ª edição. Eu falei, que sacanagem. Que zoado, né? O que aconteceu, né? Então lançaram a 100ª e fizeram uma comemorativa. Que foi a Esgotou a 100ª edição primeira. comemorativa, eles lançaram mais uma. Cheguei atrasado. Muito bom, gente. Eu acho que é isso, né? Então aí as nossas impressões. Se você já leu, comente aí nas áreas de vamos comentários. deixar um enigmazinho assim aqui pra galera. Qual você quer deixar? O da menina dos olhos pretos e dos olhos azuis. Ou dos Essa- discos nas costas? Dos discos nas costas é mais simples até de... Eu achei esse da menina mais fácil. Mais fácil. Eu conheci essa com chapéus. É igual a do Chaves, né? Eu só conheço essa com laranja. Com laranja. Você quer ler aí, Ita? É o penúltimo capítulo. Qual que é? Da menina dos olhos. Acho que se as escravas. E ele chega assim, olha, se você acertar quais são as minhas escravas que têm os olhos azuis e as que têm os olhos pretos, você vai casar com a Telacim. Ele já não tinha resolvido o enigma suficiente, né? Tipo, como que ele não vai resolver esse último, né? O cara queria mesmo Mas que ele esse eu casasse. achei interessante porque não é matemática. É lógica, mas muitos são lógica. lógicas. Claro que é, como que não? Tudo é matemática. Então, é porque mas você não matemática sabe aplicada. o que é matemática. É. Você, eu digo, as pessoas não têm ideia do que é matemática. A Carol falou, eu não quero matemática de letras, eu quero matemática de números. Cara, isso é álgebra. É só 10% É da uma matemática. parte da matemática, né? Tudo é matemática, né, Tan? Tudo é matemática. O mundo é matemática. O crescimento das plantas é matemática. As artes todas visuais são matemáticas. Um ódio à matemática. Bom, então vamos conhecer um dos problemas aqui, e tem vários, só pra você sentir como é até o jeito do autor escrever a coisa, né? Eu fui boazinha que eu escolhi um legal, hein? Olha. Não, todos para, são muito Adri, bons. todos são legais. Você só escolheu o último. O problema na sua expressão mais simples é o seguinte: tenho 5 lindas escravas. Comprei-as há poucos meses de um príncipe mongol. Dessas 5 encantadoras meninas, 2 têm os olhos negros, as 3 restantes têm os olhos azuis. As 2 escravas de olhos negros, quando interrogadas, dizem sempre a verdade. As escravas de olhos azuis, ao contrário, são mentirosas. Isso é, nunca dizem a verdade. Dentro de alguns minutos, essas 5 jovens serão conduzidas a este salão. Todas elas terão o rosto inteiramente oculto por espesso véu. O haik que as envolve, que é tipo a vestimenta, né? Torna impossível em qualquer delas o menor traço fisionômico. Terás de descobrir e indicar sem a menor possibilidade de erro quais as raparigas de olhos negros e quais as de olhos azuis. Poderás interrogar 3 das 5 escravas, não sendo permitido, em caso algum, fazer mais de uma pergunta à mesma jovem. Com auxílio das 3 respostas obtidas, o problema deverá ser solucionado, sendo a solução justificada com todo rigor
rigor matemático. E as perguntas, ó calculista, devem ser de tal natureza que só as próprias escravas sejam capazes de responder com perfeito conhecimento. Bom, vamos lá então. Vamos ver? Tinha que fazer a pergunta, tinha 5 escravos, ele tinha que adivinhar quem tinha ter olho azul, quem tinha olho preto. E não podia repetir as perguntas e só podia fazer uma pergunta pra cada um. Pra cada um não, pra 3. Não é uma pergunta pra cada um. Não, é uma pergunta pra 3. Não, são 3 perguntas, mas... Não podia repetir Não podia a mulher. repetir a menina. Então podia fazer uma pergunta uma pra pergunta. 3 meninas diferentes. 2 E iam não ficar sem podia pergunta. ser pergunta igual. Mas vai ficar aí no ar, né, gente? A gente não vai dar resposta. Claro, vocês vão... Não, Nossos vamos dar tudo. Não, nossos ouvintes vão pensar. Se quiserem pesquisar, pesquisa na internet. Mas eu preferia Não, tem que pensar. ficar pensando nela. Depois, pra saber se eu tô Quais certo são ou não, as pesquisar na perguntas? internet. Não precisa dar resposta aqui, não. Todo mundo tem internet, né? Você tá ouvindo aí, você tem internet, eu né? acho que vale a pena a gente pelo menos ler as perguntas dele, não? Bom, enfim. Não, sem as perguntas. Eu posso só dar um gostinho a mais pra esse problema, que é o início da primeira pergunta, que acho que é... Nossa. Lê ela, então. Eu achava melhor a gente ler as 3 perguntas, mas tudo bem. Não. Deixa aí aberto, porque senão a curiosidade não... Vai que alguém gosta de comprar o livro só por causa disso aí. O calculista aproximou-se da primeira escrava que se achava no extremo da fila à direita e perguntou-lhe com voz firme e pausada: de que cor são os teus olhos? Só tem uma resposta possível, né? Pelo nosso raciocínio, só tem uma resposta possível. Então, por Alá, a interpelada respondeu em dialeto chinês, totalmente desconhecido pelos muçulmanos presentes. Beremis protestou, não compreendera uma única palavra da resposta dada. Ordenou o califa que as respostas fossem dadas em árabe puro e em linguagem simples e precisa. Aquele inesperado fracasso veio agravar a situação do calculista. Restavam-lhe apenas 2 perguntas, pois a primeira já era considerada inteiramente perdida para ele. Então, ele gastou a pergunta. Não, mas isso é legal, porque ele não gastou a pergunta. Porque as outras escravas entenderam. Sim, as outras É, entenderam. E ele já sabe qual é a resposta que foi dada por aquela mulher. Sim, é Mas isso. aí fica aí na mente dos ouvintes pra chegarem a uma conclusão. E olha que rendeu bastante, hein? A gente achava que não ia ter tanto Falei, caldo Paulinho, pra vai esse ter livro. 40 minutos de programa. Aí, ó. Um pouquinho maior. Aí, Carol. Ó, temos um apaixonado pela matemática aplicada aqui, gente. Não podia ser menos do que isso. Nosso ode à matemática. Mas não melhorou, não, tá? Ô, Eu ô. continuo com a minha opinião É. sobre o livro. O Tan fez um ódio à matemática, a Dri fez um ódio à matemática. Ai, fofo. Porque ela não teve um bom professor Viu, na deixa eu vida. te falar. Todos os vestibulares que eu passei foi graças à matemática, porque eu gabaritei matemática Não, no vestibular. mas- não, Gabaritei matemática com questão aberta e gabaritei física também, marido. Então não vem querer. Então é seu falar que eu ódio sou ruim ao de livro, matemática. não à matemática. Tenho ódio ao livro. Eu acabei de falar que vale a pena ter em casa. E, gente, vamos ao próximo, né? Vocês estão certos disso? É a pergunta do milhão, assim, do Silvio Santos. Olha, eu já divulguei no Discord, já chamei muita gente, já divulguei link de compra do livro, já tava na minha lista de livros que eu queria fechar o ano. Fechar, tá na metade ainda. É, né? mas talvez seja eu pra queria fechar o esse ano. Eu queria esse ano ler um grande clássico. E eu tinha, até falei com a Renata aqui, eu quero ler esse ou esse ou esse. E um dos 3 era esse. Que eu vim sugerir sem ter ouvido você falando com a Renata, né? Então. Olha Aí aí. o Paulinho falou, eu queria muito ler. Eu falei, respondeu, né? A fome com a vontade de comer. Sabe, aqui. ó, criando os suspenses aqui. De onde surgiu essa vontade? Eu ouvi o excelente Eu Livro, que está dentro do Ictus Podcast, com o Tan e 2 convidados falando sobre o Corcunda de Notre Dame. Ficou bom aquele programa mesmo, né? Nossa, eu desfrutei tanto dos convidados ali, meu. E eu fiquei morrendo de vontade de ler esse livro. Eu falei, putz, mas ele já fez um programa irretocável sobre o Corcunda de Notre Dame com os nossos amigos convidados. Ou seja, lição de casa, vai lá pro Ictus Podcast ouvir esse programa, Sim, tá? Ficou tem bom que demais, ouvir, nossa. conectado com a cidade de Paris, com a arquitetura. Ficou muito bom esse programa. Aí eu vim pra casa e falei, putz, já era o Corcunda de Notre Ele Dame. gostou mesmo, Tânia. Gostei Ele falou pra mim que ele gostou muito do programa. Todo de mundo vocês. tem que ouvir. Aí eu falei assim, tem, cara, França, né? Tá tão perto da gente, a gente conhece muito pouco. Eu tenho um outro livro francês aqui em casa. Só que eu comprei ele numa promoção dessas que vem
fascículos. Como ele foi divulgado, inclusive, foi publicado originalmente. Não, mas na verdade não é fascículo, é a parte 1 do livro. Tava lá por €1. Aí eu falei, pô, eu preciso lá comprar a parte 2. Só que a parte 2 geralmente não vai sair por €1, vai sair por €5. É tipo aquelas promoções de banca, assim, que te dá de graça o primeiro de 20 tomos, assim. Sim, e é um livro muito bom. Aí eu não voltei. Pegadinha da Planeta de Agostinho. É isso aí. Pô, mas pelo que você tá mostrando aí, é bonito, hein, É bonito, Paulinho? capa dura e É tal. bonito, capa dura. Aí eu não fui lá verniz comprar a parte dourado. 2. Daí eu falei, pô, seria legal a gente ler esse livro. E escrevi lá no nosso grupo do Ictus, entre nós 4 lá, que tal se a gente ler esse livro? Aí eu fui pesquisar pra comprar. Aí eu vi que ele tem, simplesmente, 1.500 páginas. Aí eu falei, esquece, deu Eu ruim. acabei de ler um de 700, É. eu falei, uau! 1.500. Aí eu falei, putz, isso aqui deve ser a parte 1 de 5 que eu tenho aqui em casa. Aí o Tan veio e falou, cara, esse tá entre os livros que eu queria ler esse ano. Um dos livros que eu gostaria de ler Olha esse ano. aí. Por mim, eu topo. Não que eu vá ler todos, hein? Não, Vocês sim, entenderam. é. Eu quero Esse é este ano ler um livro grande. Sim. Aí veio a Carol e falou, eu topo também. Eu falei, putz, cara, agora que eu sugeri, eu não posso correr. Não pode dar Mas você sugere. O Paulinho, ele tem dessas. Ele sugere sem ver o tamanho do livro. Não, é porque eu tinha ele aqui em casa, né? Eu falei, se for 2 desses, dá pra encarar. O Corcunda de Notre Dame é mais ou menos isso também, né? Ó, tem 431 a página esse aqui, hein? Então deve ser um de 3 essa Gente, edição e aqui. a letra? Olha é o pititica. tamanhozinho da letra. É em espanhol isso aí? Tá em espanhol. Tá em espanhol. Ih, você vai ler em espanhol? Não, eu já comprei ele no Kindle com o link do Ictus lá Do na Ictus, Amazon. Olha aí, clique. Comprei a edição que você tem aí da Zahara, inclusive. E estamos falando do clássico de... Eu vou falar em português só esse nome, porque a gente fica tentando falar em francês e erra miseravelmente. O clássico de Alexandre Dumas, porque se for falar Dumas, tem que falar o Alexandre em francês também, que eu não sei como é. O Conde de Monte Cristo. Olha ele, braço, Conde de Monte Cristo. Eu tô morrendo de medo. A gente lembra do filme, todo mundo aí. É, porque no o filme é muito bom. Eu não vi o filme. Cara, o filme é muito O filme bom. com Jesus Cristo e com Superman. Gente, filme com Jesus Cristo e Superman não tem erro. É o Jesus Cristo do Mel Gibson lá? É, do Mel Gibson, da Isso, Paixão de é. Cristo. Não, esses dias a Rê ficou, como é que chama o ator? Aí eu falei, Henry Cavill. Não, é o Jim Henry Caviezel. Não, Jim Henry Cavill é o Caviezel. super-homem. Eu falei, cara, é quase isso, Henry Cavill. Tem algum Cavill. Então, e eles estão juntos nesse filme. E eles estão juntos nesse filme. Então a história, o pano geral da história eu sei, o Tan não sabe nada da história. não ele sabe nada da história? ele vai- Me deixa virgem na história, Que porque o livro delícia, a história vai é me maravilhosa. aparecer tudo. Nada, eu não vou nem ler seus Carol, comentários lá no tem Telegram. todos os elementos que a gente gosta nessa história. Não, eu amo. Pelo menos o filme. O filme é eu maravilhoso. amo. Eu acho que É. em 1.500 páginas a gente vai ter caldo suficiente pra entrar numa história com profundidade. Ao contrário do Homem que Calculava, que a Adri achou a história muito rasa. Baia. Agora é pra entrar. E o meu medo é me perder já no começo. Então, nos primeiros capítulos, eu quero estudar sobre os personagens, ver os detalhes de cada um deles, pra entrar na minha mente e não me perder daí pra frente. Mas a gente vai ter 6 semanas pra ler. Porque se você não percebeu, o literário está acontecendo a cada 6 semanas. Nós prolongamos um pouquinho o intervalo entre os programas pra poder ler livros maiores também. E a gente aceitou esse desafio de ler essas 1.500 páginas em 6 semanas. Se você estiver animado, venha com a gente. Se você está no Discord do Ictus ou no Telegram do Olá Pessoas de Irmãos.com ou o Telegram fechado, mais fechado para os apoiadores de Irmãos.com, que é a cabine, você já ouviu falar lá que nós já começamos a ler esse livro. Então, se você está ouvindo agora só nesse episódio, venha com a gente. Nem que você ouça o nosso literário um pouquinho mais pra frente, venha com a gente que tenho certeza que vai ser uma jornada cheia de muita emoção. Agora o Paulinho falou uma coisa muito importante. Principalmente você que ficou assustado aí com a ideia dos 6 Tô semanas. assustada vendo o seu livro na sua mão. Ele é inteiro? Não, esse é o tomo 1. Eu já tô assustada com o livro na Dri, sua 1.500 mão. páginas, Dri, não cabe em um livro só. Se você só tivesse no Discord ou tivesse lá no Telegram com a gente, essas 6 semanas poderiam ter virado 2 meses e pouco. Só porque você teria a informação de que a gente vai ler isso antes. Então, larga a mão de ser chongo e Entra lá no Discord. no Discord. Ó, Discord é bit.ly/leitura coletiva. Quando isso for pro ar, a gente já começou a leitura disso daqui, já tá na sua frente há muito tempo. É, eu vou começar a ler hoje mesmo. Vamos Então, começar assim, hoje. esteja pertinho da gente. E eu só queria trazer uma coisa que eu fiquei preocupado com o autor. Que eu falei, será que vai ser aquelas leituras rebuscadas, sabe?
aquela escrita mais complicada. O prefácio, que é escrito pelo próprio Alexandre Dumas, tem uma coisa que ele já me ganhou aqui no primeiro parágrafo, eu queria trazer pra vocês, olha só. Na Itália, a opinião geral é que foi o Florentino Dante que escreveu o Conde de Monte Cristo. Por que não acham que fui eu que escrevi a Divina Comédia? Nesse aspecto, tenho exatamente os mesmos direitos. Muito bom. Aí eu falei, legal, esse cara é da zoeira igual eu. Beleza, vamos parar logo pra poder já engatar no Conde de Monte Cristo? Opa, já tô no segundo dia de leitura, né, nesse momento de gravação. Muito bom. Fechou então, André? Fechou. Fechou. Se tem uma arma apontada na minha cabeça, né? Melhor eu dizer fechou. A Dri vai ler o resumo pra vestibular. É porque eu gosto de ler 2 livros ao mesmo tempo, né? Mas nesse Você vai caso... ler o tomo 1 e o tomo 2 ao mesmo tempo. Pronto.